E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. Então, hoje, para quem não me conhece, eu sou o Matheus, enfermeiro, e hoje eu vim aqui para a gente fazer mais um treinamento, uma aula, do jeito que vocês quiserem chamar, sobre cálculo farmacológico. Ah, Matheus, sei fazer cálculo farmacológico, sei fazer cálculo de dose, por que que eu preciso fazer isso? Serve como treinamento também para se daqui a pouco vocês quiserem fazer um concurso, alguma coisa relacionada a uma prova de seleção. Então a gente vai revisar a parte de cálculo aqui como um todo. Então, qual que é a ideia aqui hoje, né? A ideia é, primeiro, a gente entender a apresentação, como é que se apresentam os medicamentos. A gente vai estar voltado, logicamente, que como um ambiente hospitalar, para medicações injetáveis, mas isso contempla todas as medicações por via oral, né? Então, esse entendimento vai valer para comprimido, para xarope, para, enfim, medicações endovenosas. Dentro desse pacote, a gente também vai identificar a diferença que a gente tem entre as proporções de princípio ativo e volume de líquido. A gente chama isso de concentração do medicamento. Então, quanto de princípio ativo eu tenho para a quantidade de líquido que está se apresentando naquela medicação. Então, a gente vai ver concentração dos medicamentos. E por último, que é o principal foco hoje, é aprender cálculo de dose. Eu tenho que administrar uma dose num paciente. O que que é dose? Dose é a quantidade de princípio ativo para eu ter um efeito terapêutico lá relacionado à patologia ou ao que levou o meu paciente a buscar atendimento, né? Então, dose é quantidade, para que tenha uma alteração fisiológica, para que o meu paciente, enfim, uh, tenha menos dor, melhore daquela patologia que ele está buscando atendimento. Beleza? Então, a ideia hoje é essa aí. Então, vamos ver um pouquinho sobre a apresentação. Primeira coisa, olha só. Isso aqui é uma medicação muito conhecida de vocês, que é o famoso Tilenol. Né? Só para a gente entender. O Tilenol está aparecendo aqui para a gente. O Tilenol é uma marca, né? É um medicamento referência, né? Sabemos que o Tilenol é da Johnson Johnson, né? Então, o Tilenol foi um nome comercial que foi dado para um princípio ativo. Qual que é o princípio ativo aqui, ó? Ele vai aparecer sempre embaixo aqui do nome e ele vai estar como o famoso paracetamol. Ó, tem uma bolinha aqui do lado do princípio ativo, né? Esse é o paracetamol. Então, o Tilenol nada mais é do que a marca, e o princípio ativo é o paracetamol. É ele que dá o efeito terapêutico. Qual é o efeito terapêutico? O efeito terapêutico está descrito aqui embaixo, ó. A pessoa toma o paracetamol, princípio ativo, buscando esses efeitos terapêuticos aqui, que é o quê? Diminuição da febre, diminuição da dor. Aí ali vai ter algumas coisas tipo, diminuição das dores associadas a gripes e resfriados. Enfim, a gente sabe que isso aqui é uma, né, a gente está revisando, a gente não está partindo do zero, que o paracetamol é um analgésico antitérmico, então ele é usado para dor e para febre, né? Ele é um analgésico não opioide que busca diminuir a dor, diminuir a febre. Mas não é isso que a gente está focando aqui. O que que eu quero focar aqui hoje? Primeiro, eu tenho o princípio ativo, PA, princípio ativo, é o paracetamol. O que eu quero chamar a atenção aqui é para a concentração dele, que está aqui embaixo. Ó. Essa é a concentração. Vamos apagar as outras coisas que não nos interessam aqui. A concentração significa o quê? É a quantidade de princípio ativo que eu tenho, ou seja, 100 miligramas, para uma quantidade de líquido. Qual é a quantidade de líquido? É a quantidade em ml. Olha aqui, ó. A gente tem a quantidade de miligramas, que é a quantidade de princípio ativo, para uma quantidade de líquido.
Quanto de líquido tem aqui? Toda vez que eu não tiver número, eu vou considerar que aqui vai ser o número 1. Vamos apagar as outras coisas aqui para não causar confusão. Então, olha só. Eu tenho aqui um Tilenol, marca. O que eu estou procurando saber é o princípio ativo paracetamol. E qual que é a concentração? Como é que se apresenta esse paracetamol? Ele se apresenta numa quantidade de 100 miligramas de paracetamol para cada 1 ml. O que significa isso? Que em 1 ml de xarope de Tilenol aqui, a gente tem exatamente 100 miligramas de princípio ativo. Então, de novo, só para relembrar, Tilenol, marca registrada, tá aqui, ó, marca. O que me interessa é o princípio ativo. Qual que é o princípio ativo? Paracetamol. Paracetamol é o princípio ativo do Tilenol. Quanto de paracetamol eu tenho? 100 miligramas. 100 miligramas para quanto de líquido? Para cada 1 ml. Sempre que eu não tiver número, vai ser 1. Ah, Matheus, como é que vai ser quando tiver o número? Então, vai ser aquele número que se apresentar ali. Mas quando eu não tenho número, que é esse caso aqui, ó, 100 miligramas por ml, significa que eu tenho 100 miligramas para cada 1 ml, certo? Então, essa é, ó, a apresentação desse medicamento, é como ele está concentrado. Ele tem 100 miligramas para cada 1 ml. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Mesmo Tilenol, mesmo princípio ativo. Olha o princípio ativo aqui, paracetamol. Só que agora olha a concentração dele. O que que mudou aqui agora? Antes eu tinha 100 miligramas de princípio ativo para cada 1 ml. Eu continuo não tendo número aqui. Então, se não tem número, a gente vai considerar como 1 ml. Então, vamos colocar aqui 1 ml. Só que agora eu tenho 200 miligramas de princípio ativo. Olha como está diferente do que a gente viu antes. Então, olha só. Antes, a gente estava vendo 100 miligramas para cada 1 ml. Nesse agora, eu tenho 200 miligramas para os mesmos 1 ml. Porque olha aqui, ó, não está aparecendo o número. Então, aqui é 1. O que aconteceu aqui? Esse paracetamol, ele é mais concentrado. Ele tem mais princípio ativo para cada 1 ml do que o nosso anterior, que tinha metade, tinha só 100 miligramas de princípio ativo. Ou seja, esse que está na tela agora, ele é mais forte, ele é mais concentrado, tem mais princípio ativo para a mesma quantidade de líquido. Qual é a mesma quantidade de líquido? Nesses dois casos, é o 1 ml, que a gente tinha antes e a gente tem agora. O que que mudou? A quantidade de princípio ativo. Antes eram 100 miligramas, agora são 200. Então, isso aqui, na hora que eu for fazer o cálculo de dose, a apresentação do medicamento ou a concentração do medicamento é muito importante. Por quê? Aqueles medicamentos que são mais concentrados, têm mais princípio ativo, quando eu for fazer o cálculo da dose, eu vou ter que administrar menos volume. Então, olha só, vamos voltar aqui só para a gente relembrar. Ó, aqui antes eu tinha 100 miligramas. Se eu quisesse dar 100 miligramas para o meu paciente, era só eu dar 1 ml. Se tem 100 miligramas em 1 ml, como mostra aqui, ó, 1 ml, se não tem número é 1. Se eu quisesse dar 100 miligramas para o meu paciente, eu pegava esse 1 ml e eu tinha 100 miligramas. O que acontece se eu tenho outra apresentação, essa desse exemplo?
que vai acontecer? Quanto de princípio ativo eu vou administrar? 200. Eu vou dar o dobro da dose que eu estava dando antes. Então, a apresentação é muito importante na hora de eu fazer a administração dos meus medicamentos ou para eu fazer o cálculo de administração. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu vou ter apresentações diferentes, concentrações diferentes. Um mesmo princípio ativo em concentrações diferentes vai alterar como eu vou fazer o cálculo e quanto eu vou administrar no meu paciente. Ah, mas Matheus, não é o mesmo princípio ativo? É o mesmo princípio ativo. Não é o mesmo efeito terapêutico? É o mesmo efeito terapêutico. Mas eu tenho que cuidar a concentração, porque senão eu posso fazer uma dose tóxica no meu paciente, ou eu posso fazer até uma subterapia, sendo que eu não me atentei à concentração que está apresentada para mim desse princípio ativo aqui. Então, é importante, sim, eu saber a concentração do medicamento que eu vou administrar. Tanto que, quando a gente vai administrar qualquer medicamento, primeira coisa que eu preciso é pegar a medicação. Tem como eu fazer um Tilenol se eu não tenho o Tilenol na mão? Não, não tem. Tem como eu fazer uma dipirona se eu não estou com a dipirona na mão? Não. Primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar a dipirona. Primeiro para saber se tem, né? E depois para ver a concentração e, consequentemente, fazer o cálculo dessa medicação, cálculo da dose, certo? Então, olha só, olha aqui o comparativo, ó. Eu tenho mesmo, mesma marca, ó, Tilenol, mesma marca. O que que eu tenho aqui? Princípio ativo, mesmo princípio ativo. Se eu tenho o mesmo princípio ativo, consequentemente, o efeito terapêutico tem que ser o mesmo. Então, olha aqui o que a gente tem. É diminuição da dor, diminuição da febre. Então, o efeito terapêutico é o mesmo. Se esse Tilenol aqui, que eu estou sinalizando agora, fosse para dor de cotovelo, esse aqui também deveria ser. Por quê? Porque eles têm o mesmo princípio ativo. Lógico que a gente vai ver, estou falando isso de uma forma mais grosseira, né? A gente tem que ver outras coisas que compõem aquele medicamento. Às vezes tem corante, um excipiente, né? Mas estou falando assim de uma forma bem direta sobre o princípio ativo, né? Então, se esse da esquerda aqui é para dor de amor, o da direita também tem que ser para dor de amor, porque eles têm o mesmo princípio ativo. Ambos são paracetamol. Se ele for para dor nos cílios, então o da esquerda é para dor nos cílios, o da direita também, porque eles têm o mesmo princípio ativo. Então, princípio ativo é o que vai dar o efeito terapêutico. Se o meu princípio ativo é com a ideia de diminuir a febre, diminuir a dor, ou seja, o efeito terapêutico, então tudo que tiver aquele mesmo princípio ativo vai ser para o mesmo efeito terapêutico, né? Lógico que o que que eu vou ter que cuidar, mais uma vez, é a concentração, ou como se apresenta esse medicamento. Eu tenho duas apresentações diferentes. Esse aqui, ó, tem 2 vezes mais princípio ativo. Se aqui tem 100, aqui tem 200. Então, eu tenho 2 vezes, ele é 2 vezes mais concentrado para uma mesma quantidade de ml. Os dois têm 1 ml, certo? Então, para a mesma quantidade de líquido, eu tenho concentrações de princípio ativo, concentração de princípio ativo diferente. Beleza? Então, isso aqui vai acontecer em várias medicações, injetáveis, por via oral, como é esse caso, né? Aí vocês vão me dizer, ah, Matheus, mas tem mais diferença aqui, esse aqui é para beber, esse aqui é sabor fruta, esse aqui não é. Ah,
A gente está falando a respeito das concentrações para a gente entender cálculo. Isso tudo é verdade, tudo isso acontece mesmo. Tem uma diferente aqui, porque não é para beber, mas enfim, vocês vão entender que talvez eu possa fazer esse Tilenol aqui também no adulto. Mas mais para frente a gente vai destrinchar isso. Vamos tirar isso aqui da tela. Vamos seguindo. Olha só o que que a gente tem aqui, ó. Outro exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, um cloridrato de midazolam. Então, eu tenho aqui um midazolam que tem 15 miligramas num volume total de 3 ml. O que que significa isso? Que ele tem uma concentração de 5 miligramas para cada, não tem número, para cada 1 ml. Ah, Matheus, fiquei confuso. Não entendi, foi nada. Vamos ver. Olha só. A concentração dele é a quantidade de princípio ativo para o volume de líquido. Então, o que a gente tem aqui são 5 miligramas para cada 1 ml. Meu Deus, que letra horrível. Ah, mas vocês vão entender, confia. E se por acaso eu tivesse 2 ml? 2 ml. Se em 1 ml eu tenho 5 miligramas, em 2 ml eu tenho quanto? Pensa aí. Se em 1 eu tenho 5, em 2 eu tenho 10. E se por acaso eu tivesse 3 ml? Quantas miligramas eu ia ter? Bom, se em 1 ml eu tenho 5 miligramas, em 2 eu tenho 10, eu estou aumentando de 5 em 5, certo? Em 3 ml eu vou ter quantos, então? 15 miligramas. O que ele está fazendo aqui é nos dar as duas informações, ó. Ele está me dando a concentração, 5 miligramas por ml, mas ele também está me dizendo, olha, nesse frasco todo aqui, que tem 3 ml, ó, 3 ml, nesse frascão todo aqui, eu tenho um total de, no frasco todo, 15 miligramas, que está aqui, ó. Ou seja, ele está te dizendo a mesma informação de duas formas diferentes. Mateus, qual das duas eu uso quando eu for fazer um cálculo? Qualquer uma. Qualquer uma delas. Ah, mas o que que tu me aconselha? Eu te aconselho a usar sempre essa concentração que vai vir mais explícita. Essa aqui eu tive que entender que no frasco todo tem 3 ml e que no frasco todo tem 15 miligramas. Não, muito trabalho. Pega essa concentração que já está explícita aqui, entregue de bandeja para ti e usa sempre ela. Eu gosto de chamar do rótulo do medicamento. Então, olha só. Vamos apagar aqui. Então, nessa ampola aqui de cima, eu tenho um midazolam de 5 miligramas por ml. Ou seja, para cada 1 ml, eu tenho 5 miligramas. Agora, vamos comparar com esse aqui de baixo, ó. E esse aqui de baixo, esse midazolam aqui, ele é mais concentrado, tem mais princípio ativo ou ele é menos concentrado? Ele tem menos princípio ativo. Olha aqui, ó, esse aqui tem só 1 miligrama para cada 1 ml. Então, olha só a diferença. Nesse aqui de cima, eu tenho 5 miligramas de princípio ativo para cada 1 ml. Enquanto que nesse aqui de baixo,
eu tenho só 1 miligrama para cada 1 ml. O que que significa isso? Significa que para a mesma quantidade de líquido, que é 1 ml, esse aqui de baixo tem só 1 miligrama de princípio ativo, enquanto aquele lá de cima tem 5. Tem 5 vezes mais princípio ativo do que esse aqui de baixo. Então, esse midazolam aqui do laranjinha, ele é mais fraquinho, ou seja, ele é menos concentrado. Então, quando eu for fazer um cálculo de dose e eu tiver essas duas apresentações, um mais concentrado e um menos concentrado, eu tenho que cuidar muito na hora de fazer o cálculo, porque vão ser cálculos diferentes. Eu não posso administrar a mesma quantidade de líquido, vão ser doses, vão ser quantidades que eu vou administrar diferentes. Então, eu gosto de usar o exemplo do café, né? Esse aqui de cima é um café forte. É um café forte. Café forte, quando a gente toma para ficar acordado, se eu tomo café forte, eu posso tomar menos. Diferente desse aqui de baixo, que esse aqui é um café fraco. Café fraco, para eu ficar acordado, eu tenho que tomar muito mais. Eu tenho que tomar 2 xícaras, 3 xícaras, 4 xícaras. Então, aqui, na hora de administrar a quantidade de mls, o café forte, eu posso tomar menos, que vai funcionar. Enquanto o café fraco, eu tenho que tomar muitas xícaras para que eu fique acordado. Na farmacologia, na administração de medicamentos é a mesma coisa. Então, a apresentação importa muito. Vai mudar a minha administração, meu volume de líquido que eu vou administrar no meu paciente. Então, tem que ficar atento à apresentação dos medicamentos. Uma coisa que eu tenho que prestar atenção é referente às proporções. Princípio ativo sempre vai estar na proporção de soluto, ou seja, ele vai estar em gramas, em miligramas, ou ele vai estar em quilos de princípio ativo. Quilo, na farmacologia, assim, na assistência, a gente não vai usar quilo. Ah, o médico prescreveu 1 quilo de dipirona. Não, isso aí não existe, né? O que ele vai apresentar para a gente é a administração de 1 grama, 2 gramas ou miligramas. Então, o que que eu tenho que entender? Que se por acaso eu tiver princípio ativo em gramas e miligramas, eu tenho que entender quanto vale 1 grama ou quanto vale 1 miligrama. Então, vamos pensar. Olha só, o que está escrito aqui, ó? Aqui está escrito o seguinte: 1 grama. 1 grama. 1 grama são quantas mili miligramas de princípio ativo. Só tem que saber ler. Grama para mili. São quantas? 1.000. 1.000 miligramas. Só precisa saber ler. 1 grama são 1.000 miligramas. E 2 gramas são quantas miligramas? 2.000. Se 1 grama são 1.000 miligramas, duas são 2 mili. E três mili. E quatro mili. E cinco mili. Qual que é a proporção? Para cada 1 grama que eu tenho 1.000 miligramas. O que a gente teve aqui nada mais foi que pegar esse númerozinho, o 2, e fazer vezes mili, vezes 1.000. 2 vezes 1.000, 2.000.
3 vezes 1.000, 3.000. 4 vezes 1.000, 4.000. 5 vezes 1.000, 5.000. Foi isso que a gente fez. Então, a proporção, sempre que eu tiver 1 grama, eu vou ter 1.000 miligramas. Essa é a proporção que a gente mais vai utilizar. Depois a gente vai fazer cálculo com isso, vai ficar bem fácil de entender. Essa é a proporção que a gente faz para princípio ativo, gramas e miligramas. E se por acaso eu tiver quantidade de líquido, líquido a gente normalmente vê em mililitros ou mls, né? Mas eu também posso ter, e é muito comum, a gente vê na prática lá, a infusão de 1 litro de soro, 2 litros de soro. O paciente fez 3 litros de chá, né? Concentrado de hemácias. Então eu tenho que saber também qual é a proporção desse volume de líquido. Primeiro a gente falou de princípio ativo e agora a gente está falando de volume de líquido. Então, se eu tenho 1 litro, quantos mililitros eu tenho? É igual, né? Então, eu tenho 1.000. Que nem a gente viu antes. E se eu tenho 2 litros? Eu tenho 2.000 ml. E se eu tenho 3 litros? Eu tenho 3.000 mililitros, ou 3 mililitros. Mili, de 1.000. 3.000 mililitros. Muito famosa aquela marca, né, que tem um refrigerante de 3,3 litros. Então, o que que a gente tem aqui? Um refrigerante de 3.300, né? 3.300 mililitros. Ah, e o refrigerante 4 litros. Não, isso aí não existe. É 4 mililitros. Vocês viram que a proporção aqui é exatamente igual. Então, o que que eu tinha aqui, ó? Litro para mili. É 1.000. Então, eu peguei esse número e fiz vezes 1.000. Então, eu tenho 1 vezes 1.000, 1.000. 2 vezes 1.000, 2.000. 3 vezes 1.000, 3.000. 3,3 vezes 1.000, 3.300. 4 vezes 1.000, 4.000 mililitros. Então, essa proporção é importante a gente entender também. Quando a gente for fazer lá no módulo de infusão ou velocidade de infusão, ou como uns gostam de chamar de gotejamento, isso aqui vai ficar mais claro. Então, claras as proporções. Para cada 1 grama, eu tenho 1.000 miligramas. E assim, consequentemente, para 2 gramas, 2.000, 3 gramas, 3.000 miligramas. E para litro, mesma coisa. Mililitros. 1 litro, 1.000 mililitros. Isso aqui vai ficar mais claro. Depois a gente vai ter uma continha que é uma pegadinha. Essa vai ser legal de fazer. Um pouquinho mais adiante agora, logo, logo. E aí, como é que a gente vai, então, calcular dose, propriamente dito, né? Cálculo de dose, ou seja, quantidade de medicamento, ele é a famosa regra de 3. A gente aprendeu a fazer a regra de 3 lá na escola. Como é que fazia a regra de 3 lá na escola? Lá na escola a gente fazia assim, ó. Joãozinho tem 10 laranjas. 10 laranjas. Laranjas. E Joãozinho deu 5 laranjas para Pedro. Quantos por cento Joãozinho deu de laranjas para Pedro? Aí a gente tinha que fazer assim, né? Joãozinho tinha 10 laranjas. Essas 10 laranjas representavam 100% das laranjas do Joãozinho. Ele deu 5 laranjas para o Pedro
E isso representa X% das laranjas. Na escola era muito mais difícil, muito mais. Meu Deus. Como é que é em cálculo de dose? É muito mais simples, muito mais. A gente vai fazer basicamente cópias. Tu vai só copiar. O que que tu vai copiar? Lembrando, regra de 3, ela é composta, vocês viram, né? Eu coloquei laranjas, percentual. Ela é composta por linhas, tinha uma linha em cima, tinha uma linha embaixo. Então, ela é composta por duas linhas e ela é também composta por duas colunas, porque vocês viram que a gente tinha dados em uma coluna e dados na outra coluna. Então, regra de 3, básico. Linhas, duas linhas, colunas, duas colunas. Sempre que eu for montar, vai ter que ser nessa estrutura. Já era assim quando a gente era criança. Mas, Matheus, o que que a gente coloca nessas linhas? Fácil. Muito mais fácil que quando a gente era criança. Tu vai simplesmente fazer uma cópia, vai copiar. Copia o rótulo da tua medicação. Rótulo. Copia o rótulo. A concentração dela. Então, sei lá, se a minha concentração lá daquele paracetamol que a gente viu antes, tá? Era de rótulo, só estou copiando o rótulo. O primeiro que a gente viu, tá? Era de 100 miligramas para cada 1 ml. Era assim que era o rótulo. Só copiei. Vai fazer uma cópia. Era de 100 miligramas por ml. Quer ver? Ó? Vamos voltar lá para mostrar para vocês. Ó. Ela era de, olha aqui ele, ó. Aqui, ó. 100 miligramas por 1 ml. Só copiei. Só copia o rótulo. Vamos voltar lá. Copiei o rótulo. Copiei a concentração do medicamento. Essa é a minha primeira linha. Sem querer ou querendo, eu já defini que essa coluna aqui vai ser a coluna das miligramas, ou vai ser a coluna do meu princípio ativo. E essa coluna aqui vai ser a coluna dos meus mLs, ou o volume de líquido. Tá, Matheus, mas até agora tu só falou de uma linha. Qual é a outra linha? Tá, eu já entendi. A próxima linha vai ser o que o médico prescreveu. Tu vai fazer uma cópia exata da prescrição do médico. Ah, o médico prescreveu, faz de conta que o médico prescreveu para a gente dar 200 miligramas, 200 miligramas de paracetamol. Tá, Matheus, mas e agora? Ó, eu tenho duas linhas, tenho a coluna das miligramas e a coluna dos mLs aqui, que eu não tenho mais nada. Isso é uma regra de 3. Regra de 3, eu tenho 3 informações. Uma, duas, três. E eu quero descobrir a quarta informação. Então, regra de 3 informações. O que que eu faço com a quarta informação? Eu quero descobrir ela. Ela vai ser o meu X. Então, olha só, recapitulando. Primeira linha, o meu rótulo ou a minha concentração, 100 miligramas para cada 1 ml. Na minha segunda linha, o que o médico prescreveu, 200 miligramas. Tá, mas quantos ml vão ser? Não sei, é isso que a gente vai calcular. Vai ser o meu X. E aí eu vou efetivamente para concluir ou efetuar o cálculo da minha dose, que é efetuar definitivamente mesmo ali cálculo da regra de 3. Como é que eu calculo regra de 3? Multiplico as esquinas, né? Eu vou pegar essa esquina aqui e vou multiplicar
por essa aqui. Vou pegar a outra esquina e vou multiplicar pela outra esquina. Então, olha só, eu tenho essa esquina aqui, são 100 miligramas, e eu vou multiplicar por x. Quanto que dá 100 vezes x? Ah, mas eu não sei, é uma letra e um número? Então, se é uma letra e um número, não tem como multiplicar, então tu só copia. Vai pegar 100 vezes x é igual a 100x. Não tem muito o que fazer. 100x. Até aqui está feito. Tá, e agora o que que falta? Multiplicar a outra esquina. Agora eu vou pegar essa esquininha aqui e vou lá multiplicar pela outra. 200 vezes 1. Quanto que dá 200 vezes 1? Faltou uma coisa aqui, ó. Sinalzão de igual aqui no meio, sinalzão de igual aqui embaixo. 100x é igual a 200 vezes 1. Quanto que é 200 vezes 1? 200 vezes 1 é 200. Eu estou fazendo é multiplicação. Primeiro, 100 vezes x, 100x. 200 vezes 1, 200. Agora a gente chegou nessa incógnita aqui, ó. Eu tenho um x de um lado e número do outro. Como é que eu resolvo isso? O que eu tenho que fazer aqui é o seguinte: quando eu quero descobrir quanto que vale uma letra, eu tenho que deixar essa letra sozinha. A gente aprende isso em matemática. Então, eu vou pegar o número que está multiplicando o x e vou botar ele lá embaixo do número que está do outro lado. Então, sempre quem está multiplicando o x, ou sempre o número que está junto com o x, ele tem que ir para baixo do número que está lá do outro lado. Então, esse 100 que está junto com o x, nós vamos jogar ele lá para baixo do 200, ele vai sumir daqui. Como ele está fazendo uma multiplicação, ele tem que passar para o outro lado fazendo a operação matemática inversa. Qual que é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, aquele 100 que está multiplicando o x, ele vai sumir da multiplicação e ele vai lá para baixo fazer a divisão. Então, o 100, que era 100 vezes x, passou lá para baixo fazendo 200 dividido por 100. E aí, eu vou ter que fazer essa operação matemática. Quanto que dá 200 dividido por 100? Corto o zero de cima com zero de baixo. Corto o zero de cima com zero de baixo. 2 dividido por 1 dá 2. Ah, Matheus, é assim mesmo? Vamos ver. Não confia em ti, vou pegar minha calculadora. Então, vai lá, ó, pega a tua calculadora e faz 200 dividido por 100. Quanto que deu? 2. 2 o quê, Matheus? Que resposta é essa? Se eu estou descobrindo o x, então o 2 vai ficar no lugar do x. Lembra que a gente definiu que essa coluna era a coluna das miligramas e essa coluna aqui era a coluna dos mLs? Então, se a minha resposta foi 2 e o meu x está desse lado aqui, a minha resposta vai ser 2 o quê? 2 mLs. É assim que faz regra de 3. Copia na primeira linha o rótulo do medicamento, ou seja, pega a medicação na mão, copia exatamente o que tem ali na concentração, no rótulo dele, e embaixo uma cópia da prescrição do médico. Como é que faz depois? Multiplica as esquinas. Quem está com o x multiplicando, passa para o outro lado dividindo e acabou. Está feito. Vamos fazer um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Vamos lá, vamos fazer mais um. Matemática é assim.
tem que fazer, tem que treinar, não tem caminho fácil. Ah, Matheus, eu odeio matemática. Escolheu trabalhar na área da saúde, tem que saber matemática também, não vai atrás. Olha só esse exemplo. Vamos lá, na prática, tá? Lá no item 10 dessa prescrição médica, o médico botou lá assim, ó, é só um exemplo, tá, gente? Só para a gente entender cálculo. O médico prescreveu ranitidina, 40 miligramas por via endovenosa, de 12 em 12 horas. E aí chegou no meu plantão, eu tenho que fazer a aplicação dessa ranitidina, 40 miligramas por via endovenosa. Eu não sei quanto que eu tenho que administrar, eu tenho que calcular. Então, vamos lá, vamos para o cálculo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, regra de 3, cálculo de dose, é copiar o rótulo. Qual que é o rótulo da minha medicação? Vou ter que pegar a minha ampola e olhar lá qual é o rótulo, qual é a concentração do meu medicamento. Ela está aqui, ó. 50 miligramas por quantos ml? Ó, essa tem um númerozinho diferente. São 50 miligramas por 2 ml. Primeira linha está feito. Acabei definindo que essa aqui vai ser a coluna das miligramas, a coluna da esquerda, e a da direita, sem querer, eu defini que vai ser a coluna dos ml. Está aqui, ó, miligrama e ml. Vamos para a segunda linha. Só copiei o rótulo. Não fez nada demais. Copia o rótulo. Primeira linha, copia o rótulo. Segunda linha, o que é? Prescrição. O que o médico prescreveu? 40 miligramas. Então, vamos lá. 40 miligramas. Ó, coluna das miligramas, ou seja, miligrama embaixo de miligrama. Eu não posso, não posso colocar miligramas aqui, ó, 40 miligramas. Olha aqui, eu montei essa regra de 3, tem ml embaixo de miligramas. Que coluna é essa? Não, não viaja. Então, ó, eu escrevi a primeira linha, 50 miligramas para cada 2 ml, que é o meu rótulo. E a minha segunda linha é a prescrição médica. O médico prescreveu 40 miligramas por quanto? Não sei. Se eu não sei, ele é o X. Então, regra de 3. Um, dois, três informações e uma incógnita. Tá pronto. Minha regra de 3 está montada. Cópia do rótulo na primeira linha, cópia da prescrição na segunda. Vamos lá, efetuar a regra de 3 agora. Multiplicar as esquinas. Essa esquina vezes essa aqui. 50 vezes x. Não sei quanto dá, é uma letra, então é 50x, né? Só copia. 50x. Só copiei. Esse 50 está multiplicando esse x aqui. Sinalzão de igual aqui no meio, sinalzão de igual aqui no meio. Agora a gente tem que multiplicar a outra esquina. Esquina de baixo, lá com a outra esquina, cruzando. 40 vezes o 2. Quanto que dá 40 vezes 2? 40 vezes 2 dá 80. Então vamos lá, 40 vezes 2, 40 vezes o 2. Vou botar um pontinho aqui para não ficar diferente. 40 vezes 2, foi isso que eu fiz. Vamos colocar o resultado aqui embaixo, então. 50x é igual 40 vezes 2, 80. O que que falta agora se eu quero descobrir o x? Eu tenho que pegar o número que está junto com o x multiplicando e passar ele lá para baixo, dividindo, fazendo a operação inversa. Então, o 50 que está multiplicando vai passar para cá
dividindo. Ó, ele estava em cima e ele vai para baixo e vai sumir daqui. Sumiu. E aí eu só tenho que concluir a operação matemática. 80 dividido por 5. Ah, mas eu não sei quanto é que dá. Coloca na calculadora então, se tu não sabe, Jaguara. 80 dividido por 50 igual a 1,6. 1,6. 1,6 o quê? Se o x está na coluna dos ml, então é 1,6 ml. Ah, Matheus, mas eu não sei fazer no concurso. Como é que eu vou fazer essa conta se eu não posso usar a calculadora? Vem comigo. Sim, vamos apagar aqui, ó, para não dar confusão. Cheguei nisso aqui, ó. 80 dividido por 50. Só preciso disso para a resposta. Então vem que eu vou te ajudar. Primeira coisa, zero em cima e zero embaixo, tu pode cortar um zero com o outro. Mas é um zero de cima corta um zero de baixo. Se tiver dois em cima e só um embaixo, não vai cortar tudo. Não. É para cada um zero, tu corta outro. E aí ficou isso aqui, ó. 8 dividido por 5. Vamos efetuar essa conta aqui. Vou botar ela em verde. 8 dividido por 5. Tem gente que aqui agora vai chegar a suar frio. Matheus, eu não me lembro como é que faz isso. Espera que eu vou te ajudar, criatura. 8 dividido por 5. Não é 5 dividido por 8. Vai fazer diferença. É 8 em cima dividido por 5. Assim como está aqui. Não viaja. Então, 8 dividido por 5. O que que ele está me perguntando aqui? Quantas vezes o número 5 cabe dentro do 8? Se o 5 cabe dentro do 8, cabe ou não cabe? Cabe. Quantas vezes? Se eu botar ele uma vez, dá 5. Ai, Matheus, e não cabe duas vezes? Não sei, vamos ver. Se eu fizer duas vezes o 5, se eu tentar botar ele duas vezes 5 dá quanto? Dá 10. Não cabe, tá errado. Então eu tenho que parar antes. Não é duas vezes que o 5 cabe dentro do 8. O 5 cabe dentro do 8 só uma vez. Só uma. Uma vez 5 dá quanto? 5. Aí o que que eu tenho que fazer? Botar o 5 aqui embaixo do 8. E aqui eu tenho que fazer uma operação matemática de diminuição. Então, ó, quantas vezes o 5 cabe dentro do 8? Uma vez só. Então eu coloco aqui o 1, uma vezes 5 dá 5, e aqui eu faço uma subtração. 8 menos 5 dá quanto? Sobra quanto? Sobra R$ 3. 3 pila. Opa, letra feia. Sobra 3. Aí agora vamos continuar a conta. O 5 cabe dentro do 3? Não cabe, o 3 é um número pequeno, o 5 é um número grande. Então o que que eu tenho que fazer aqui? Eu posso fazer uma estratégia. Para o 5 caber dentro do 3, ele não pode ser um 3, ele tem que ser um número maior. Então o que que eu posso fazer aqui? Eu posso botar uma vírgula. E se eu botar uma vírgula aqui embaixo, eu posso adicionar aqui um zero. Coloquei uma vírgula aqui embaixo, eu aumento um zero aqui. Aí agora, em vez de 3, eu tenho 30. O 30 agora cabe dentro do 5? Cabe. Quantas vezes? Não sei. Vai testando. Vamos ver aqui, ó. 5 vezes o 5. Vamos ver se 5 vezes cabe. 5 vezes 5 é 25. Será que não cabe mais se eu preciso de 30? Acho que cabe mais. Aí vai ter que puxar pela memória a tabuada, né? Aí não vai ter escapatória. Tabuada tem que saber. Então vamos lá. E se eu tentar 6 vezes o 5? 6 vezes 5 dá quanto? Olha ali. 30. De novo, eu faço uma subtração e agora a conta acabou. E eu cheguei em qual resultado? 1,6 o quê? ml. Deu a mesma resposta, né? Divisão vai ser sempre assim. Tem que saber.
Porque realmente, concurso, processo seletivo, a gente não vai poder ter acesso à calculadora. Então, matemática básica vai ter que saber, não vai ter escapatória. Tabuada, fazer conta de multiplicação e divisão, tem que ter uma noção. Então, vamos lá. De novo, o que que a gente fez aqui? Copiei o rótulo na primeira linha, copiei a prescrição na segunda linha. Fui direto para efetuar a regra de 3. Como é que eu efetuo a regra de 3? Multiplico as esquinas. 50 vezes x, 50x, sinalzão de igual. A outra esquina, 40 vezes 2, 40 vezes 2. Continuei com 50x, 40 vezes 2 foi 80. Quero descobrir o x, pego o número que está de conjunto com o x e sempre jogo ele para baixo, dividindo, fazendo a operação contrária. Ele estava multiplicando o x, agora ele vai dividindo para o outro lado. Então, os 50 que estava junto com o x, sempre quem está junto com o x, para baixo. Foi para baixo do 80. 80 dividido por 50, 1,6. Então, para eu fazer a dose que o médico prescreveu, de 40 miligramas, eu preciso pegar uma seringa, pegar uma agulha e aspirar 1,6 ml. Aí eu vou ter 40 miligramas. Fácil, né? Não é difícil. Bem tranquilo. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Na próxima, agora nós vamos fazer o seguinte: vocês vão fazer assim. Ó. Vocês vão pausar o vídeo quando eu mostrar a conta e vocês vão tentar fazer sozinhos. E aí depois volta no vídeo, dá o play de novo e vamos ver se saiu certo. Então, mais um exemplo. Olha o que que eu tenho nesse exemplo aqui. Eu tenho uma furosemida de apresentação, concentração, rótulo, 20 miligramas para cada 2 ml. Então, meu rótulo é o que eu estou vendo aqui, o que eu estou lendo. Então, vamos lá. Primeira linha. Pausou? Então, pausa. Pausa o vídeo e tenta fazer o cálculo. Eu tenho o rótulo e eu tenho a dose que o médico prescreveu aqui. Vai, agora pode pausar e faz. Vou esperar. Voltou? Tá, então vamos lá. Já que já voltou, olha aqui, ó, o que que eu preciso para fazer cálculo de dose? Preciso do rótulo e preciso da prescrição. Primeira linha é o rótulo. Vamos ver o que que é o rótulo aqui. O rótulo é 20 miligramas. 20 miligramas em quantos ml? 2. 2 ml. Meu Deus, a minha letra está cada vez pior. O que que o médico prescreveu? 15 miligramas. Miligrama embaixo de miligrama. Coluna do princípio ativo. Coluna das miligramas. 15 miligramas em quantos ml? Se eu não sei, X, né? Tá feita a regra de 3. Tenho 3 informações. Oi? Tenho 3 informações e quero descobrir a quarta. Vamos efetuar a regra de 3 agora, o cálculo, multiplicando as esquinas. 20 vezes x dá quanto? 20x, né? 20x. Ah, o x ficou de cor diferente. Vamos botar o x em vermelho aqui, fazer certo. 20x. Agora, sinalzão de igual aqui no meio, ó. Já tem o sinal de igual aqui, eu vou só copiar. 20x igual, agora a outra esquina. 15 vezes 2. Quanto que dá 15 vezes 2? 30, né? 30. Já botei o resultado direto.
Quero descobrir o x, então tem que pegar o número que está junto com o x, jogar ele para onde? Jogar para baixo do outro número lá do outro lado. Então o 20 vai sumir daqui, vai sumir e vai aparecer lá embaixo do 30. Vai sumir. Sumiu. E aí eu tenho a conta aqui. 30 dividido por 20. Tem um zero em cima. Opa. Tem um zero em cima, um zero embaixo. Já vou cortar ele fora. Zero em cima, zero embaixo. Cortei. Quanto que ficou? 3 dividido por 2. Quanto que dá 3 dividido por 2? Vamos fazer a continha? 3 dividido por 2. 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 3? Uma só, né? Duas vezes dá 4, não dá. Então, uma vez o 2 dá 2. Continha de menos. Sobra quanto? 1. O 2 cabe dentro do 1? Não cabe. Preciso aumentar esse 1 aqui para um número maior que o 2. O que que eu faço? Coloco uma vírgulazinha e acrescento um 0. O 2 agora cabe dentro do 10? Cabe. Quantas vezes? 5. 2 vezes o 5 dá 10. Opa. 2 vezes 5 dá 10. E aí eu faço uma subtração de novo e sobra 0. Acabou a conta. Então a minha resposta, o meu x é igual a 1,5, o quê? Se está na coluna dos ml, 1,5 ml. É, isso aí, muito bem. Fácil, né? Acertaram, né? Eu dei um tempo para vocês fazerem. Pausou o vídeo para fazer? Tinha que ter pausado. Vacilou se não pausou. Mas tu pausou assim, né? Tu viu que era fácil? Ai, Matheus, não acredito que 3 dividido por 2 dá 1,5. Pô, pelo amor de Deus. Como é que tu não acredita? 3 dividido por 2. 1,5. Confia. Vamos lá, mais uma. Rótulo. 5 miligramas por ml. E foi prescrito 12. Vai, pausa e faz o vídeo. Ah, pausa e faz a conta. Eu espero. Vai. Vou mandar mensagem para minha esposa aqui enquanto vocês pausam. Voltou? Então, vou fazer. Rótulo. Olha o rótulo aqui, ó. 5 miligramas por ml. 5 miligramas por 1, se não tem número é 1 ml. O que que foi prescrito? Foi prescrito 12 miligramas. 12 miligramas vai ser igual a, não sei. Se eu não sei, é X. Primeira linha, cópia do rótulo. Segunda linha, cópia da prescrição. Vamos para a multiplicação, multiplicando as esquinas. 5 vezes X dá quanto? 5x, né? Então, vamos lá. 5, 5x igual, sinalzão de igual aqui no meio, né? Igual a 12 vezes 1. Quanto que dá 12 vezes 1? 12. Quem está com x vai sempre para onde? Quem está com x vai sempre para baixo. Sempre para baixo. Então, eu vou pegar esse x e vou jogar ele lá para baixo do 12.
Então, ele vai sumir daqui e vai aparecer lá embaixo do 12. Então, 5 lá embaixo do 12. E ele vai sumir daqui. Sumiu. E aí eu vou fazer a conta aqui de 12 dividido por 5. Ah, Matheus, quanto é que dá 12 dividido por 5? Vamos lá. 12 dividido por 5. 2,4. Então, a minha resposta aqui vai ser 2,4. Se o x está na coluna dos ml, então eu vou ter 2,4 ml. Barbada. Dado. Fácil, fácil, fácil. Rótulo, prescrição, multiplica cruzado. Quem está com x vai para baixo. Faz a divisão e não tem erro. Olha aqui, ó. Opa. Mesma prescrição. Isso que eu falei lá no vídeo antes, ó. Lá no início. Mesma prescrição, tá? Antes, o médico prescreveu 12 miligramas. Ele continua prescrevendo as mesmas 12 miligramas. Só que agora a apresentação, o frasco aquele, o frasco anterior, esse aqui acabou. Não tem mais. O que tem agora é esse. E aí, será que vai dar diferença? Pausa aí e faz a conta e vê se não vai dar diferente. Olha só o que que tem aqui, ó. Eu tenho um menos concentrado. Se ele está menos concentrado, provavelmente o resultado vai ser diferente. Vamos ver? Primeira coisa é o rótulo. Esse aqui é de 1 miligrama por 1 ml. 1 miligrama por 1 ml. O que foi prescrito? 12. 12 miligramas por, se eu não sei, é X, né? X. Efetuar a regra de 3. Multiplica as esquinas. Essa vezes essa. 1 vezes X dá quanto? 1x, né? Não tem muito o que fazer. Então, vamos lá. 1x. Sinalzão de igual. E agora multiplica a outra esquina. Essa vezes essa. 12 vezes 1 dá quanto? Dá 12, né? Quem que tá junto com o x aqui? Ah, botei o x na cor preta aqui, me confundi, ó. O x estava aqui, né? 1 vezes x, 1x, né? Quem tá com o x vai sempre para onde? Para baixo. Dividindo. Então, eu vou ter 12 dividido por 1. Quanto que dá 12 dividido por 1? 12 o quê? ml. No frasco anterior, que ele era mais concentrado, eu só precisei fazer no meu paciente 2,4. Mudou o frasco, eu preciso fazer 12 ml. Tem que fazer muito mais. Por quê? Porque aqui, lembra que eu falei, café fraco eu tenho que tomar muito mais para ficar acordado? Foi o que aconteceu. Concentração baixa, eu vou ter que administrar um volume muito maior. Então, eu tenho que ficar esperto, eu tenho que identificar a concentração do medicamento que eu vou fazer. Ah, Matheus, mas e se o frasco tiver, olha aqui, ó, o frasco tem 50 ml. Aqui, 50 ml. Onde é que eu coloco esses 50 ml? No lugar nenhum. Já não tem nada a ver. Não viaja. É a concentração que importa. A concentração. O rótulo ali falando qual é a concentração, qual é a quantidade de princípio ativo para a quantidade de ml. O frasco aqui podia ter 1.000 ml, não vai fazer diferença nenhuma. Ah, mas se tiver 200 ml, não importa. O que importa é a concentração. E a concentração dele é de 1 miligrama por 1 ml. Não importa o tamanho do frasco, isso não quer dizer nada. Nunca usem o tamanho do frasco, usem sempre a concentração. Isso vira pega-ratão em prova de concurso e
em prova de processo seletivo. Não sejam os ratões para cair, não sejam jaguara de cair nessas pegadinhas. Vamos apagar aqui e vamos para a próxima. Olha a pegadinha aqui, ó. Essa pegadinha aqui é demais. A gente viu lá no início. Vai fazer uma dipirona. Copia o rótulo, né? Olha o rótulo aqui, ó. 1 grama por 2 ml. Aí tu vem aqui, pá, 1 grama por 2 ml. E aí tu vai para a prescrição, que é a segunda linha. 800 miligramas. 800 miligramas em, se eu não sei, é X. Vai dar errado. Essa é a pegadinha. Vai dar errado. Essa conta aqui vai dar muito errado. Por que que vai dar errado? Porque aqui eu estou usando unidades diferentes. Essa aqui é a coluna da grama ou é a coluna da miligrama? Aqui, se tu fizer, a tua conta vai dar muito errado. Quer ver? 1 vezes x dá 1x. A outra esquina. 800 vezes 2 dá 1.600. Quem está com o x é o 1. O x vai dividindo para baixo. 1.600 dividido por 1 dá 1.600 ml. Aí me diz, dá para fazer 1.600 ml, ou seja, 1,6 litro intramuscular? Não tem como, filho, tá errado. Tá tudo errado. Por quê? Porque tu tá usando unidades de medida diferentes. Por isso que tu tem que saber as proporções farmacológicas. Para saber o quê? Que aqui, quando eu olhei, eu defini, não é 1 grama. Se está prescrito em miligramas, eu tenho que trocar. Não é 1 grama. 1 grama são quantas miligramas? Então, aqui, 1 grama, eu tenho que substituir para 1.000 miligramas. Aí, as duas estão na mesma unidade. Aí, agora a conta vai dar certo. Agora a conta vai dar muito certo. Quer ver? 1.000 vezes x dá 1.000x, né? 1.000x. Sinalzão de igual. A outra esquina agora, né? 800 vezes 2. 800 vezes 2 vai dar 1.600. 1.600. Nossa, esse 600 ficou horrível. 1.600. E aí, quem está junto com x vai sempre para onde? Para baixo. 1.600 dividido por 1.000. 1.000 sumiu daqui e foi lá para baixo dividindo. Agora a conta vai dar certo, tá? Quanto que dá 1.600 dividido por 1.000? Dá 1,6 ml. Agora sim, 1,6 ml tem como fazer intramuscular. Mas por quê? Porque eu ajustei a minha regra de 3 para eu ter na mesma coluna a mesma proporção ou a mesma unidade. Eu não posso fazer cálculo com grama e miligrama misturados, senão a conta vai dar errado. E eles vão colocar assim em concurso público, eles vão colocar assim em processo seletivo, que é para pegar quem não está prestando atenção. Então, por isso que eu tenho que saber que 1 grama são 1.000 miligramas, e é por isso que eu tenho que saber que 1 litro são 1.000 mililitros. Vai fazer diferença. Vamos ver um pouquinho mais aqui. Tem uma que eu quero fazer com vocês, que é essa aqui, ó. Olha só essa questão que caiu nesse concurso público aqui
lá em Minas Gerais em 2017. O que está falando aqui, ó? Considerando a necessidade frequente do profissional de enfermagem realizar cálculos de administração correta de medicamentos, ele quer saber o quê? Quantas gramas de glicose há em 30 ml de um soro glicosado 5%. Isso aqui é um cálculo de dose. Como é que eu faço cálculo de dose? Cálculo de dose é rótulo na primeira linha e prescrição na segunda, que nem a gente já estava fazendo. Só que aqui o pessoal não consegue identificar qual que é o rótulo. O rótulo é isso aqui, ó. O rótulo é glicose a 5%. Ah, Matheus, como é que eu ponho isso no rótulo? Botando 5%. Mas é 5 o quê? 5 gramas, sempre vai ser grama, de glicose para cada 100 ml de líquido. O que significa isso? Significa que um soro glicosado a 5%, ele tem 5 gramas de glicose dentro de um volume de 100 ml. Ah, mas e se fosse um soro 10%? 10%, como é que seria? Ué, mesma coisa. 10%, só precisa saber ler. 10%. 10 o quê? 10 gramas por 100% ml. É isso aí. Essa é a primeira linha. Esse é o rótulo do soro. Agora vamos ver o que que ele me pediu aqui. Ele me pediu o seguinte, ele quer saber quantas gramas. Então aqui o meu X está do lado contrário, porque o que ele quer saber é a quantidade de gramas. Então o X está do lado esquerdo agora. Ele quer saber a quantidade de gramas de glicose quando eu administro 30 ml. Então, o 30 ml agora está do outro lado, na coluna dos ml. É assim que faz. E aí, regra de 3, normal. Multiplica as esquinas. 5 vezes 30 dá 150. 5 vezes 30, 150. Meu Deus, que letra horrível. Vou pagar as duas. 150. Sinalzão de igual. Agora vem o X. Ha! Aí, ó. X vezes 100. Não tem como multiplicar, né? Então é 100x. 100x. Vamos botar o x em verdinho, que nem ele tá ali. E agora o importante é, quem tá com o x vai sempre para onde? Para baixo. 100 para baixo do 150. Então eu vou pegar ele e vou jogar ele embaixo do 150. E ele vai sumir. E eu vou só fazer a conta agora. 150 dividido por 100. Zero de cima corta com zero de baixo. Fica 15 dividido por 10. 15 dividido por 10. E a gente vai ver que a resposta aqui vai ser 1,5. Resposta letra C, 1,5.
Aqui a dificuldade está na hora de montar a regra de 3, porque eu não entendo direito qual é o rótulo, mas o rótulo é 5%. 5 gramas por 100 ml. Fácil, né? Bem barbado. Vamos fazer a última, só para vocês entenderem questão de concurso. Vamos pegar uma bem difícil, de um hospital bem conceituado, um hospital com história. Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Se eu não me engano, esse concurso foi em 2020. Tenho bem certeza. Mas por aí. Olha só. Sabe-se que a cefalexina, suspensão, apresenta frasco de 100 ml. Isso aqui é o tamanho do frasco. A gente falou em tamanho de frasco alguma vez? Não. O tamanho do frasco não me interessa nunca. O que me interessa é a apresentação ou o rótulo. Então, esse aqui é o meu rótulo. Rótulo, 250 miligramas. 250 miligramas em 5 ml. Esse é o rótulo. Foi prescrito, prescrição, segunda linha, 600 miligramas. Isso vai dar quanto? Não sei, X. Efetuar a regra de 3. Olha que barbada, que barbada. 250 vezes X dá 250x, né? Só copiar. 250x. Sinalzão de igual, né? Sinalzão de igual. Outra esquina agora. 600 vezes 5. Ai, mas eu não sei quanto é que dá 600 vezes 5. Ai, gente chata. 600 vezes 5. Faz na mão ali. 600 vezes... Opa. 5. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 0 dá 0. 6 vezes 5 dá quanto? 30. 3.000. Ah, mas eu não acredito. Então vem comigo. Vou abrir aqui. 600. Ó, vou apagar aqui. 600 vezes 5. 3.000, anjo. Aí, ó. 3.000. Não acredita em mim? 3.000. Quem tá com X vai para onde, filho? Quem tá com X vai sempre para baixo, né? Para baixo. Para baixo. 250 vem para aqui, ó. 250. Isso é questão do hospital de clínicas. Vamos apagar aqui para não atrapalhar a gente. Vamos lá, efetuar a conta. Corta o zero de cima com o zero de baixo. Ficou 300 dividido por 25. 300 dividido por 25. Tem que mudar a cor da caneta, senão vai sumir. Uma vez o 25 cabe dentro do 30 aqui. 25. Continha de menos. Sobra quanto aqui? 5, né? 5. Esse zerinho aqui agora tem que descer. Então, esse zerinho agora, eu posso descer ele ainda. Então, eu tenho 50. Quantas vezes o 25 cabe dentro de 50? Duas, né, anjo? 2 vezes 25 dá 50. Zero. Deu quanto, então? Opa, risquei em cima. Ô, Matheus. 12 ml. Resposta, letra B. Fácil, sempre igual. Chega a dar nojo de tão fácil que é. Meu Deus do céu. Não dá para aguentar.
Hum. Então, assim, vai sempre ser igual. Ah, Matheus, eu não quero fazer concurso. Isso aqui tu vai usar todo dia na tua vida. Todo dia. Ah, Matheus, na minha vida profissional a gente usa frasco inteiro. Tá bom? Usa o frasco inteiro. Foi prescrito um frasco, tu vai administrar o frasco inteiro. Mas aqui, quero fazer um concurso. Vai cair cálculo. Principalmente hospitais mais conceituados. Hospital de Clínicas, Conceição, sempre vai ter cálculo. E vai cair, é esse tipo de coisa aqui que vai cair. Quer ver? Ó, vamos ver se não tem uma aqui do Conceição, antes de eu dar o obrigado. Aí, ó, GHC, rapaz, tá pensando o quê? Vamos ver. Questão 29 do concurso de 2020. Olha aí, ó. Foi prescrito em uma unidade de saúde para o paciente adulto hidrocortisona 180 miligramas. Foi prescrito. Foi prescrito 180 miligramas. Nessa unidade, a hidrocortisona é de 100 miligramas por 1 ml. Esse é o rótulo. Então, o rótulo dela foi 100 miligramas por 1 ml. Vocês nem acreditam que isso aqui é do Conceição, né? Mas é. Então, aqui, ó, rótulo, 100 miligramas por 1 ml. Aqui. Prescrição, foi prescrito para um paciente adulto 180. Tenho 3 informações, quero descobrir a última. Ridículo de tão fácil. 100 vezes x, 100x, né? 100x. Sinalzão de igual aqui no meio, né? Sinalzão de igual aqui. Ah, meu x ficou na cor errada. Vou botar ele na cor certa. 100x. Aí, a outra esquina. Vamos multiplicar a outra esquina. 180 vezes 1. Quando dá 180 vezes 1? 180 vezes 1 dá 180. Quem é que está com x? O 100. Para onde que vai quem está com x? Sempre para baixo. Então, o 100 vai para baixo e vai sumir daqui. 100. E ele sumiu. Sumiu. Quanto que dá 180 dividido por 100? O zero de cima corta com o zero de baixo. 18 dividido por 10. 18 dividido por 10 igual a 1,8. Resposta letra B. Menos de 2 minutos essa questão está resolvida. Por quê? Porque eu tenho o processo que eu sei fazer as contas, porque eu aprendi com o Matheus. Então, copia o rótulo, copia a prescrição, coloca o X, multiplica cruzado. Depois que tu já tem o X junto com outro númerozinho, pega o número que está junto com o X e joga sempre para baixo. E depois divide. E aí é matemática básica. Aí não tem escapatória. A questão tá dada, tá certa e tu já ganhou um ponto naquele concurso que tu tanto quer passar. Certo, gente? Agradeço muito a participação de vocês, a paciência e façam o questionáriozinho agora e tirem 10 para eu ficar bem feliz, faceiro. Tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima.